Quando a gente fala sobre trazer ativos reais para o mundo das blockchains, existe um ativo que está extremamente bem posicionado e que ele é o cerne da questão nesse sentido. E eu estou falando para vocês da Chainlink. Portanto, no vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia e entender por que a Chainlink é uma das melhores criptomoedas posicionadas nesse sentido e que pode capturar um grande valor pelos próximos anos. Assim como também a gente vai trocar uma ideia sobre três drivers de crescimento que vão sustentar a minha tese. O primeiro deles é sobre a Genius Act. O segundo deles é sobre ela ser uma criptomoeda de natureza cross-chain. E o terceiro é sobre tokenização. E para finalizar a cereja do bolo aí do nosso estudo, no final do estudo tem valuation do ativo. Fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza, eu sou formado em gestão financeira, certificado Ambima Série 10. No vídeo de hoje, eu trouxe um racional para vocês sobre uma movimentação que eu fiz na minha carteira privada, tá? Eu aumentei minha posição em Chainlink, né? Eu já tinha ela na minha carteira, resolvi aumentar a posição nela e trazer esse estudo para vocês que de repente possa agregar valor para vocês também, tá? Então, para estruturar aqui o meu estudo do ativo, a gente vai responder aqui algumas questões, né, para nortear aqui o nosso estudo. Então, quando surgiu essa criptomoeda, o que que ela é, o que que ela faz, aonde ela está sendo empregada, drivers de crescimento, impactos reais e a cereja do bolo aqui, o nosso valuation, né, que eu acho que é o que o pessoal mais gosta. Então, vamos abrir os trabalhos aqui e pau na máquina. A Chainlink, então, ela nasce lá em 2017, depois de um ICO que arrecadou 32 milhões de dólares, e o fundador dela foi Sergei Nazarov. E o principal porquê que existe a Chainlink é que ela vem para resolver um dos principais gargalos que existe nas blockchains, que é as blockchains conseguirem dados confiáveis, céleres e seguros, né, do mundo real. E ela faz isso através de um sistema que a gente chama de oráculo. O oráculo, ele justamente faz isso aí. Ele faz uma conexão de dados, seja de qualquer tipo de informação, pode ser uma informação financeira, uma informação de um dado esportivo, uma informação climática também pode ser. Ela faz conexão do mundo real e joga para dentro dos smart contracts ou também das blockchains. E se não houvesse os oráculos, as blockchains, como a gente conhece ou como a gente melhor irá conhecer no futuro, não teriam possibilidade de existir e muito menos elas não poderiam flertar aí com a Web3, que é a próxima evolução, né, o próximo passo da internet, né? E somado a tudo isso, ela também trouxe um novo conceito que é o CCIP, né? Trazendo já para o português claro, é nada mais do que a interoperabilidade entre diferentes redes, tá? Isso é muito importante, isso aí também dá uma melhor fluidez para o sistema, porque ela vai permitir que diferentes blockchains se conectem, né, dando mais celeridade e dando mais também fluidez no processo, né? É isso aí que o grande mercado institucional e, consequentemente, o varejo, né, que somos nós, também queremos, né? Celeridade, né, e também segurança, né? Uma infraestrutura que nos conceda segurança. Então, aqui para fortalecer nossa tese, a Chainlink, então, ela já tem uma parceria com grandes protocolos. Então, ela já tem parceria com a Aave, com a Synthetix, também com a Uniswap, né, e outros protocolos. E hoje, basicamente, ela é o padrão do mercado de oráculos, né, quando a gente faz uma comparação mundial. Só dentro do protocolo
da Chainlink já foram aí protegidos mais de 93 bilhões de dólares através dos seus contratos on-chain, tá? Então, essa ponte, essa infraestrutura aí, né, ela tende a se valorizar pelos próximos anos. E uma outra parte aqui do nosso estudo que fortalece aqui a nossa tese é os próximos três drivers aqui que a gente vai trocar uma ideia, que eu falei lá no início do vídeo. Então, o Genius Act, que foi promulgada essa lei federal agora há poucos dias nos Estados Unidos, tá? Sobre o mercado de tokenização e sobre o mercado multi-chain e cross-chain, tá? Vamos começar pela nossa tese aqui de um ativo multi-chain e cross-chain. Ela é um ativo multi-chain porque ela consegue interagir com diferentes protocolos, né? Então ela funciona na BNB Chain, né, na Aave, na Polygon e em tantos outros protocolos. E ela é cross-chain porque ela consegue fazer essa interoperabilidade entre protocolos diferentes, porque via de regra eles são isolados, né? E quando a gente fala dos grandes players, né, eles não querem saber dessa fragmentação, né? Eles querem fluidez no mercado. E é justamente esse conceito do cross-chain e do multi-chain que flertam muito com isso, tá? Agora, a segunda parte aqui da nossa tese, né, é a tokenização. A tokenização é um conceito bem simples. É tu trazer ativos do mundo real para o mundo digital, ou para o mundo de blockchain, ou para os smart contracts, né? Vamos supor que tu queira começar a investir em arte. E tu queira investir lá na obra do Van Gogh, Noite Estrelada, que custa hoje em torno de 100 milhões de dólares, né? Eu não sei para ti, mas para mim é um pouco inacessível aí esse valor, né? Mas se a obra do Van Gogh for tokenizada, ou seja, ela for fracionada em pequenos valores, vamos supor $1 cada token, aí ficaria acessível para mim, né? Então, tu nota que tu vai dar mais acessibilidade para um mercado, né? Tu vai abrir mais portas, mais janelas de oportunidade, tu vai oferecer uma maior liquidez global e principalmente vai ser um mercado 24/7, né? Por exemplo, se quiser comprar ali o teu token ou tua ação tokenizada, né? Que também vai acontecer isso aí. As ações, por exemplo, da Apple pode ser tokenizada, né? Em vez de tu comprar no mercado tradicional ali, ou às vezes tu não tem tempo de comprar no mercado tradicional, né? Vamos falar, né, nesse sentido, tu pode entrar 2 horas da manhã lá no teu home broker, na tua exchange e comprar a tua ação da Apple tokenizada, né? E outro insight aqui muito poderoso para nós é que esse mercado de tokenização é um mercado trilionário. E lá no valuation, né, tu vai ter uma maior noção disso no sentido de números, tá? E para fechar aqui essa parte da organização, ela já fez parcerias tanto com o sistema SWIFT, que é o maior sistema interbancário do mundo, né? O sistema americano, tem mais de 11 mil instituições, como também com o ANZ Bank, que é o maior banco da região Ásia-Pacífico, tá? E também é um dos maiores bancos da Austrália. Então é um banco veterano, né? Nasceu lá foi fundado, né, em 1835. Ele tem aproximadamente mais de 700 bilhões de dólares sob gestão. Inclusive, em 2024, eles fizeram uma operação juntamente com a Chainlink e foi extremamente bem sucedida, né? E um insight muito poderoso nesse sentido é o que é a segurança do mercado institucional, né, que vai começar a entrar forte nessa nossa tese, tá? E para fechar aqui, né, todos os nossos drivers, a gente vai trocar uma ideia sobre a Genius Act. Então, a Genius Act, inclusive eu fiz um post nela lá no Instagram, né? Vai lá, se inscreve aqui no meu canal também, me segue lá no Instagram, Destravando Valor, e eu expliquei
de uma forma mais minuciosa como vai funcionar o Genius Act. Mas, de forma mais direta aqui, ela vai proporcionar, então, o uso de stablecoins, ou seja, ela está regulamentando o uso de stablecoins. Antes, né, o mercado cripto era uma terra sem lei, e agora a Genius Act está pavimentando esse caminho e dando mais segurança para o mercado institucional e, consequentemente, segurança jurídica, porque ele fala como uma stablecoin privada pode ser emitida, como será o lastro, né? Assim como também que vai ter auditorias, como vai funcionar a questão da proteção ao consumidor, né? Isso aí tem muito a ver com a Chainlink, porque a gente entra novamente no conceito de interoperabilidade segura, né? Através tanto dos oráculos como também do CCIP, tá? Então, eu acredito que a gente fechou aqui essa parte, né, do meu do meu norte para vocês, né? A gente falou o que é a Chainlink, quando ela surgiu, o que que ela faz, onde ela já foi usada, né? E ah, os drivers de investimento. Agora a gente vai para o fechamento ali, que é o valuation e também os impactos reais aí de tudo isso aí que a gente conversou, tá? Então, vem aqui para minha tela que a gente vai ver como é que tá o negócio. Então, esse aqui é o valuation do ativo, só que antes a gente vai falar sobre o impacto real. Começando pelo driver ali de multi-chain e cross-chain, o impacto que eu vejo ali, ele flerta muito com a questão da liquidez e da integração de ecossistemas. Já no driver 2, eu vejo uma maior adoção institucional somado a um mercado de trilhões de dólares, que inclusive a Chainlink vai estar encabeçando esse movimento. E no terceiro driver, que é a Genius Act, eu vejo ali remessas internacionais mais baratas, pagamentos instantâneos e integração bancária pelo globo, tá? Agora sim, vem cá para a tela do meu PC que a gente vai trocar uma ideia sobre a estrutura do meu valuation. Então, tá aqui a link, né, para te entender a estrutura. Aqui está o ativo, o supply, o valor de mercado em dólares, o dólar hoje, o preço atual, de acordo com o supply, né, a gente divide o valor de mercado pelo supply, que é o número de ativos em circulação, de tokens em circulação. Aqui é o mercado endereçável, onde a gente trocou uma ideia ali sobre tokenização, Genius Act e eu adicionei o mercado imobiliário, tá? Real Estate. Aqui eu projetei um dólar futuro numa janela de 10 anos em 5,80, fui bem conservador. Os cenários, né? Pessimista, bom e excelente. A captura de valor de cada cenário, o preço futuro e o upside, tá? Vamos então aqui pro âmago da questão. Então, o mercado de tokenização, eu fui extremamente conservador em todos os cálculos, tá? Então, o mercado de tokenização, os estudos que eu achei, na verdade, ele fala que tem um mercado endereçável de 30 trilhões. Na Genius Act, 3,7 trilhões. E para Real Estates, 1 trilhão, tá? E tu vê aqui que eu fui conservador. 16 trilhões para tokenização, 2 trilhões para Genius Act e 800 bilhões para real estate, ou seja, é um mercado que vai ser tokenizado, tá? Isso quer dizer que tem esse mercado para ser tokenizado. Somando tudo isso aqui, a gente chega em 18,8 trilhões e também, ainda sendo conservador, eu aumentei o supply para diminuir um pouco aqui o nosso preço final. Tá? Então aqui a gente já vai para os cenários. Então, cenário pessimista, a Chainlink ela capturaria 0,5% desse mercado. Num cenário base, 1%. E num cenário excelente, 2,5%. Tá? Eu poderia botar 3% aqui,
Poderia aumentar também aqui a tokenização, aumentar o dólar futuro por uns 6,10, né? Mas vou deixar isso assim. Inclusive, eu vou deixar também esse link aqui em aberto aí para quem quiser copiar e pegar para si esse estudo, tá? Então, se a Chainlink capturar 0,5% desse mercado nos próximos 10 anos, o preço do ativo vai para quase R$ 800. No cenário base, R$ 1.500 e num cenário excelente, capturando 2,5% desse mercado, R$ 4.000, tá? R$ 4.000, vamos arredondar. E aqui, o upside no cenário pessimista, 500%, no cenário base, 1.100% e no cenário excelente, 3.000%, tá? Então, lembrando para vocês que esse é o meu valuation, tá? Não é recomendação de compra, de venda, nem manutenção de ativo, mas eu quero a opinião de vocês, se vocês acham que eu estou aqui viajando na maionese, se faz sentido, se fui muito conservador, se deveria ser mais conservador, ou poderia ter sido um pouco mais arrojado. Eu fico muito grato por tu ter me disponibilizado o teu maior ativo, que é o teu tempo. Ficamos por aqui, até logo e tchau, tchau.